Bom dia, queridos amigos de Colatina. É uma alegria renovada vir a essa cidade, encontrar essa casa sempre progressista, sempre cheia de gente bonita. Num domingo de manhã, é muito bom estar aqui. Bom dia, amigos da rede Amigo Espírita, fiéis companheiros dos domingos, que recebem a mensagem nos seus lares com mais conforto. É muito bom tê-los em nossa companhia. Quando nós recebemos um convite para uma tarefa desse quilate, é-nos de fundamental importância que possamos estar integrados dentro da ideia proposta, a fim de que possamos estar assimilando dentro daquilo que a psicosfera nos possibilita, dentro daquilo que nós estudamos a respeito do assunto, a fim de que possamos construir uma assembleia. O tema que está posto para nós, que está fundamentado no Livro dos Espíritos, ele sugere para nós indagações bastante relevantes, sobretudo numa palestra pública que ela tem a finalidade não só de divulgar a doutrina espírita, mas consolar as pessoas que vêm à casa espírita em busca de esclarecimento para o sentido da vida. Faz-se necessário, então, porque na casa muitas vezes vêm pessoas que estão começando os seus primeiros dias, os seus primeiros passos na doutrina espírita, e algumas delas têm ainda conceitos equivocados do que é espiritismo e do que não é espiritismo. Então, estabelecer conceitualmente um ponto de partida seguro para que nós possamos alinhar as nossas ideias de tal maneira que elas representem o verdadeiro sentido e o verdadeiro direcionamento que queremos impor à nossa missão de hoje, que é falar sobre o queres curar-te. Então, quem adentra a casa espírita precisa compreender o próprio conceito de espiritismo, que Allan Kardec apresenta na obra básica, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto na introdução do Livro dos Espíritos, apresenta como sendo a nova ciência, gosto de destacar essa palavra, essa expressão, nova ciência, que vem revelar a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Só que muitas vezes nós não pensamos que somos espíritos. Nós pensamos que espíritos são aqueles que estão aqui, que nós não vemos. Mas do teu lado tem um espírito encarnado. E pode ter junto contigo outros desencarnados. Portanto, estamos falando para espíritos. Não fica assustado se do seu lado tem um espírito, ele está encarnado. Portanto, estamos falando de nós. Não só a origem, a natureza, o destino dos espíritos, mas como também a existência de um mundo espiritual que se relaciona com o mundo da matéria. Isso é relevante destacar, porque nos parece que a associação de Kardec com Jesus, ao mostrar essa nova ciência, o espiritismo, ou a doutrina dos espíritos, não doutrina dos espíritas. Cada espírita tem sua doutrina, mas nós queremos associar a doutrina dos espíritas à doutrina dos espíritos, porque ela representa o consenso universal dos ensinos dos espíritos superiores que orientaram a Kardec na codificação kardeciana, temos como fundamento primeiro, básico, o Livro dos Espíritos, sequência-se toda a sequência dos outros 4 livros que compõem a obra colossal dos Espíritos, onde Kardec nos mostra a verdadeira identidade com Jesus, quando Jesus nos traz para nós a ideia da imortalidade da alma. Parece que a grande missão dele é mostrar a continuidade da vida e todas as nuances que envolve. Tanto que próprio Kardec, quando fala da ligação do mundo dos espíritos com o mundo da matéria, nossa matéria, nós, ele fala também das consequências que decorrem do fato
dos dois mundos se relacionarem. Nós estamos contidos dentro do mundo espiritual e há uma inteira relação permanente, intensa, entre nós e o mundo dos espíritos e o mundo dos espíritos conosco. Nesse sentido, é preciso entender, então, que o Espiritismo se fundamenta em princípios e leis. Eu sei que a turma que frequenta o EJE da casa, os grupos de estudo, sabe de cor e salteado os princípios espíritas e as leis espíritas. Mas, nesse caso, para falar da matéria de hoje, Queres Curar-te, é fundamental que entendamos pelo menos alguns princípios que estão conexos com essa lição de hoje. Então, para falar do Queres Curar-te, nós não podemos deixar de considerar Deus como princípio supremo, a inteligência suprema criadora, contida em O Livro dos Espíritos, na questão 1 e seguintes, quando Deus, a inteligência suprema, a própria existência do Espírito, e considerar que nós não temos um Espírito. Nós somos um Espírito. Nós temos o corpo. O corpo sendo ferramenta de aperfeiçoamento do Espírito. Então, nós estamos falando para espíritos encarnados e desencarnados. Temos que falar também da reencarnação, porque muitos de nós, dentro do conceito que nós vamos traçar daqui a pouco, quando concluirmos essa fase do desenvolvimento do estudo, é preciso considerar que estamos vivendo dores. Muitos de nós estão a perguntar qual é a razão das nossas dores, qual é a razão das nossas dificuldades, e vamos lá, na própria conceituação da doutrina dos Espíritos, quando Kardec fala da nossa origem, da nossa natureza. Somos espíritos imperfeitos ainda. É preciso falar da lei de causa e efeito, quando sabemos que cada ação que realizamos corresponde a uma ação igual em contrário. É preciso falar da misericórdia divina e da justiça divina, que andam associadamente, de tal maneira que possamos cumprir o princípio divino da bondade e da misericórdia, porque nós assim entendemos da essência de Deus Pai. E então, a gente vai precisar falar do sofrimento e da dor. O que é dor e o que é sofrimento? Nesse sentido, buscamos, então, falar da pedagogia da reencarnação. Agora há pouco, conversando com um companheiro, aqui na casa, trocando informações, ele nos dá uma pista daquilo que poderíamos dizer, porque muitos de nós entendem que nós viemos aqui na Terra para pagar alguma coisa, como se fôssemos devedores. Só que a proposta da reencarnação, e a justiça da reencarnação, tratada na questão 171, 167 do Livro dos Espíritos, ela nos direciona que o processo reencarnatório é um projeto pedagógico, não do Deus que castiga, mas do Deus Pai, Deus justo. Portanto, se a gente começar, então, a buscar entender a razão das dificuldades e das aflições que nós experimentamos, ela não pode estar em Deus, porque sendo Ele perfeito, justo e misericordioso, Ele não estabelecia mecanismos de punição, mas mecanismos pedagógicos para fazer com que a gente pudesse cumprir essa proposta de sair de PI, quando somos primitivos e ignorantes, para alcançar o PR, perfeição relativa. Nessa escala evolutiva, nós vamos galgando degraus de tal maneira que vamos deixando para trás as dores, que são consequências das nossas vicissitudes, e vamos conquistando as virtudes, que são as conquistas decorrentes das nossas ações no bem. Quando nós compulsamos, por exemplo, o Código Penal da Vida Futura, que está tratado lá no livro Sem Inferno, no capítulo 7º, aliás, é uma pergunta: quem de vocês já leu o Código Penal da Vida Futura? Leiam,
dever de casa. Código Penal da Vida Futura, está no livro Céu e Inferno, você vai conseguir achar na internet só digitando Código Penal da Vida Futura. Ele tem 33 artigos, onde nós temos lá, nos artigos 14, 15 e 16, o arrependimento, a expiação e a reparação. Se nós estamos, então, aqui no processo de construção do nosso caminho para o nosso aperfeiçoamento, conforme nos fala a questão 918, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos quais são os sinais indicativos do homem que está crescendo na hierarquia espiritual, os espíritos apontam para nós que são dois caminhos que indicam que estamos crescendo na hierarquia espiritual. O primeiro deles, que é bastante interessante, que ele diz respeito à nossa vida de relações, que é a relação minha comigo mesmo, a relação minha com a natureza, e a minha relação com o meu próximo precisa estar em perfeita harmonia e equilíbrio. Em outras palavras, eu sou alguém que vive dentro dos padrões da normalidade daquilo que a sociedade estabelece, sem criar prejuízo a quem quer que seja. E assimilando de forma equilibrada os prejuízos que me causam. Porque eu, em vez de eu maximizar os problemas, eu, no mínimo, equalizo-os, ou minimizo-os de tal maneira que eles não sejam maiores do que aquilo que se apresentam. Mas a segunda parte da pergunta, da resposta, trazida por Kardec, é bastante interessante também. Se nós podemos considerar uma coordenada cartesiana, na coordenada X horizontal, nós tratamos das questões que nos afligem concernentemente aos problemas do dia a dia. Na coordenada Y, nós vamos tratar da nossa elevação espiritual. E Kardec aponta: o homem prova também a sua elevação espiritual quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Quem adentra os pórticos da casa espírita precisa adentrar aqui com a concepção da imortalidade, com a concepção da vida que continua, com a concepção de que a doença, a morte e o nascimento são os estágios necessários ao processo evolutivo. Fazem parte de um processo de construção, onde, profissionalmente, nós mesmos, em alguns lugares, enfrentamos desafios mais complexos na realização das nossas ações. E ações mais fáceis, também, digamos, como parte já aprendida dos processos evolutivos que estamos a construir. E aí, então, enfrentamos com mais intensidade ou com menos intensidade as reações da lei de causa e efeito, que é o conjunto das ações que são negativas ou positivas, mas que refletem no nosso estado psíquico. Junto com elas, carregam consigo, acompanhando o papel da justiça e da misericórdia divina. Diz o Emmanuel, numa trovazinha muito singela, que eu não sou capaz de expressar na métrica com que ela foi estabelecida, mas com o sentido que ela foi trazida, de que a justiça e a misericórdia andam sempre juntas. Toda vez que a justiça encontra um devedor trabalhando no bem, intervém a misericórdia e pede que a justiça passe na semana que vem. Em outras palavras, ele dá uma moratória das nossas dores, fazendo com que, então, o bem seja o grande fanal a ser conquistado pelo espírito que está em estágio evolutivo, e não as dores. As dores são decorrência da lei de causa e efeito. Mas o grande bem, ele é multiplicado, tanto que os espíritos dizem para nós que todo o bem que nós fizermos, e o Evangelho fala isso, todo o bem que nós fazemos, nós recebemos em devolução o bem feito multiplicado por quanto? Por 100, centuplicado. Receberemos o bem feito centuplicadamente. E o mal, nós recebemos de que maneira? Centuplicado? Não. O bem, o mal que nós fazemos, nós recebemos de volta abatido do bem que fizermos. Se o bem é multiplicado por 100, mesmo que seja infinitésimo, ele poderá ser potencialmente maior e minimizar muito as dores, e nesse sentido foi que o Pedro fala que o amor cobre uma multidão de pecados.
Portanto, nós estamos num mar de misericórdia. Mas a nossa natureza, ainda, voltamos lá à conceituação do Espiritismo, ela nos afunda ainda porque os nossos olhares ainda não se voltaram para o Espírito que somos. Esse é o grande desafio posto à Casa Espírita e aos Espíritos que vêm à Casa Espírita. Então vem a pergunta, por que adoecemos? E poderíamos perguntar, será que há doentes ou há doenças? Por que adoecemos? Fica a pergunta. Sem alarmar, sem fazer alarde, porque a proposta é consoladora, apenas para contextualizarmos, pergunta-se, o que eu trago das encarnações passadas? Se nós buscarmos entender o próprio sentido da encarnação e do sentido da vida, é muito bom pensar que provavelmente, com muita certeza até, nós trazemos aquisições boas, aquisições morais, bem construídas dos atos bons passados. Mas muito provavelmente, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que trata do bem-aventurados aflitos, ele nos fala das causas anteriores das aflições e das causas atuais das aflições. Então, ao buscar a resposta do porquê adoecemos, convém investigar na vida atual, no tempo atual, na experiência carnal atual, a razão de por que nós estamos sofrendo. De por que nós estamos, melhorando o sentido da palavra sofrendo, porque nós estamos experimentando a aflição. Quando adentramos em casa espírita, é preciso destacar isso, que a expressão sofrer, ela está muito mais direcionada à ideia de experimentar do que você pagar. Alguém sofre um processo de falência, alguém sofre uma sanção disciplinar, ele experimenta uma sanção disciplinar, ele experimenta o processo falencial, diferentemente da ideia de sofrer, que é a maximização do sentido físico da dor. Então, nós podemos aqui conjecturar logo, será que dor é igual ao sofrimento? A dor é resultante da lei de causa e efeito. O sofrimento é o estado psíquico com que eu enfrento a dor. Então, eu gosto de usar sempre aqueles sinaizinhos situados no canto direito superior da sua tela do seu computador. Lá tem 3 sinais. Um xizinho, um tracinho e uma caixinha, certo? O que significa a caixinha? Quando eu clico lá, eu maximizo. No X eu deleto. E no tracinho eu minimizo. Com a sua dor você pode fazer a mesma coisa. Você pode maximizá-la. Uma espetada no dedo pode jurar um choro de uma semana. A perda de um familiar, eu posso minimizá-la ao ajuste da saudade, de tal maneira que eu a compreenda o processo. Ou simplesmente eu posso deletar, de tal maneira que em poucos dias aquele processo desaparece, porque eu consegui compreender o sentido. Isso é fundamental para que possamos usar. Estamos usando essa figura, essa metáfora, essa comparação, exatamente porque diante desses desafios, nós somos chamados a tomar atitudes. E então, quando nós trabalhamos essa ideia, repete-se o quadro aqui, há de se perguntar alguns componentes que fazem parte desse processo. Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, falamos da ciência, é preciso entender que nós somos um ser que recebemos um corpo. Veja que nós somos um ser que recebemos um corpo, portanto, nós somos espíritos que recebemos um corpo, mas é preciso estudar o papel do perispírito, que ele é um componente importante quando nós falamos da questão das doenças.
Dizer, aqueles que vêm de outras religiões, por exemplo, do catolicismo ou das igrejas evangélicas, que ainda não estão afeiçoados a essa palavra, não sei se tem aqui alguém que está vindo pela primeira vez, que veio da igreja católica, por exemplo, da igreja evangélica, mas o perispírito não aparece na Bíblia, que é o referencial respeitável deles. Precisa dizer que o espiritismo respeita todas as crenças. Mas onde vamos encontrar a referência do perispírito no texto bíblico? Quem compulsa com acuidade o texto bíblico vai encontrar a palavra corpo espiritual, que é o corpo do espírito, que está anotado em 1 Coríntios 15, 43, 44, onde o texto diz assim: sepulta-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. E para que a gente possa ter uma noção mais exata do que seja, aqueles que são capazes de sonhar com pessoas que já faleceram, ou aqueles que são capazes de ver, como videntes ou clarividentes, os seres que já foram, quando nós vemos alguém que já se foi por outro lado da vida, nós não vemos o corpo que enterramos, nós vemos o corpo espiritual, não vemos o espírito, nós não vemos o espírito, nós vemos o corpo espiritual do espírito, e lá estão encerradas todas as impressões que nós trazemos das encarnações passadas e dessas encarnações. Por isso, o perispírito, então, conceitualmente, então, é a roupagem do espírito. Assim como o corpo é a roupagem do perispírito e do espírito, o perispírito é a roupagem do espírito. Então, é o corpo do espírito. Pré-existente. Chega junto. Na concepção, ele chega junto. E depois que o corpo baixa a sepultura, ele sobrevive, transmitindo suas vontades ao corpo e as impressões ao corpo físico do espírito. Então, o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas a ponto de onde termina a matéria e onde começa o espírito. Esse assunto ainda é, no dizer dos espíritos, ali, um assunto que está nessa nova ciência que me reportei. O espiritismo tem 160 anos, digamos, quase 160, 1857, 2017, 160 anos. Então, uma ciência que ainda engatinha, mas que começa a ganhar corpo na ciência que já compreende o espírito. Por exemplo, a medicina que estuda as doenças psicossomáticas. A psicologia já começa a trabalhar isso. A psicologia transpessoal já começa a trabalhar isso. A psiquiatria já começa a considerar isso, quando alguns médicos, sobretudo os médicos da Associação Médica Espírita, já trabalham as doenças como sendo um componente que está na alma, mas que reflete no corpo. Essa afirmativa é importante, porque quando nós tomamos remédio para a doença que se manifesta no corpo, nós estamos tomando remédio para combater a causa ou o efeito. Quer dizer, quando você combate o efeito, você mascara as causas. Em outras palavras, o que é a febre no corpo? A febre é causa ou é efeito? A febre está dizendo que tem algo que não está bem no corpo. Se você toma remédio para a febre, isso é o médico que vai indicar ou não, mas você vai mascarar o efeito e vai ficar difícil diagnosticar a causa. Portanto, nós podemos afirmar com alguma segurança, com base em severos estudos e aprofundadas pesquisas, de que o corpo físico está a refletir aquilo que está na alma, já que o ser importante o ser a destacar é o espírito que nós somos. Vamos um pouco mais ainda. Quando nós falamos das funções do perispírito, Zalmino Zimmermann, numa obra monumental chamada Perispírito, ele destaca 5 funções do perispírito. Nós não vamos aqui fazer uma digressão em todas elas, mas nós temos a função instrumental, que é aquela que possibilita estabelecer a conexão com os espíritos. Por exemplo, o médium, quando recebe a manifestação espiritual,
Quando ele assimila a manifestação espiritual, ele usa a função instrumental. Nós temos a função individualizadora, que dá as nossas características morais, que estão impressas no perispírito, que se associam às características genéticas que vêm pelo espermatozoide e óvulo. Nós temos, e dá identidade ao espírito, mas me interessa aqui nessas 5 funções a função sustentadora, que é ela que recebe, então, essas impressões. E o perispírito, então, serve de intermediário entre o corpo e o espírito. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Relativamente ao que vem do exterior, pode dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito transmite, o que é o ser sensível e inteligente. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. E aqui, então, preciso trabalhar o conceito da vontade. A vontade é o elemento fundamental do processo de cura. Vê que muitas vezes nós buscamos oferecer ajuda a uma pessoa que está doente e ela não quer ajuda. Muitas vezes a gente põe o remédio na boca da pessoa e o paciente faz o que com o remédio? Joga fora. A gente oferece a orientação e o indivíduo não assimila. E esse elemento é importante no processo. Mas vamos prosseguir. Sob o impulso, então, da mente, o perispírito transfere paulatinamente a energia vital para o corpo físico, sustentando desde a formação até o completo desenvolvimento. Essa função conservadora garante a vitalidade ao corpo físico durante o tempo previsto na reencarnação, e que nós sabemos que cada um de nós, então, tem um tempo específico para viver. Nós chegamos aqui com um tanque cheio de energia que vai dar para nós o tempo de duração prevista no projeto reencarnatório. A reencarnação, ou o retorno do espírito ao mundo físico, não é um ato, digamos, que dispensa planejamento. Ao contrário, ele é muito bem planejado nas esferas superiores, dizer, quando nós podemos participar ou não do processo. Alguns podem, outros não podem. Aqueles que já podem é porque conseguiram conquistar essa capacidade de definir o passo seguinte, mas ele é cheio, ele tem uma proposta básica, já que a inteligência suprema criadora não geraria um ato tão importante na nossa vida sem que tivesse um planejamento necessário. Nesse sentido, então, os estudiosos começam a analisar as próprias conceituações do que sejam doenças, do que seja entrave esse processo dessa realização ou desse sentido da vida que nós íamos fazer aqui. Aqueles que querem adentrar ao Espiritismo, querem compreendê-lo, devem perguntar de forma muito enfática qual é a razão por que eu recebo um corpo, e qual é a razão do sentido de ter um corpo, e o que eu faço para chegar à meta. Porque se há uma meta definida, essa a gente pode muito bem estabelecer que seja o estado de felicidade que todos nós precisamos alcançar. Eu posso dizer a essa plateia aqui, sem medo de errar, 100%, não há um de nós aqui que não queira ser feliz. Nenhum de nós. Porque isso faz parte de um plano intrínseco, que ainda para nós, ainda o espírito imperfeito, pode estar associado à ideia do se dar bem. Algumas pessoas dizem assim, eu quero ser feliz, mas em verdade ela está lutando para se dar bem. E qual a diferença do se dar bem e do ser feliz? Qual a diferença do prazer momentâneo e da felicidade? Muitos atos da nossa vida geram prazeres momentâneos, mas de consequências desastrosas. Muitos atos da nossa vida que geram dificuldades, mas trazem felicidade completa. Nesse sentido, então, o distanciamento do homem da matéria e a aproximação do homem ao ser espiritual, conforme tratou a questão 918, ele é fundamental para que a gente possa, então, ir se desmaterializando. Ou a gente vai se santificando, quando a gente vai se sanificando. Quando nós estudamos a raiz etimológica da palavra santidade e a palavra sanidade, onde santidade quer dizer elevação espiritual e sanidade é a rigidez do corpo físico, nós vamos encontrar que essas duas palavras têm a mesma
raiz. Sanidade e santidade têm a mesma raiz. Por isso que os romanos diziam lá, mens sana in corpore sano. Quer dizer, uma mente saudável gera um corpo sadio. Então, nós podemos dizer que aquilo que é, ou que está sustentado, que está alimentado em nossos pensamentos, que traduzem ações, é que vão definir o nosso estado de sanidade. Quer dizer, uma cabeça que pensasse sempre em equilíbrio, ela teria todos os elementos indicativos para que pudesse ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida feliz. Então, se a alma passa por muitas encarnações, com licença corporais, por que passa? Sim, todos contamos com várias existências. Então, eu disse que o nascer, as vicissitudes físicas, as dores corporais, as dores físicas, as dores morais e a desencarnação são processos dessa conquista do espírito. Qual o fim objetivado da reencarnação? Qual é a meta? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Se é isso, onde está a justiça? Então, há de se considerar aqui aquilo que também está anotado lá no arrependimento, expiação e reparação, no Código Penal da Vida Futura. Será que nós estamos em processo de reparação? Será que nós estamos em processo de expiação? Será que somos espíritos missionários? A natureza dos espíritos que habitam o mundo de expiações e provas é muito mais indicada à experimentação das dores em razão das dificuldades que nós passamos do que o processo reparatório. Embora nós possamos transformar o nosso processo de dor em processos reparatórios. Muitos de nós experimentam dores, mas que nós podemos transformá-las em processos reparatórios. Reparação de quê? Daquilo que nós trazemos do passado. Quantos de nós fomos alcoolistas? Quantos de nós fomos orgulhosos? Quantos de nós somos egoístas? Quantos de nós fomos dependentes químicos? Quantos de nós fomos escravocratas? Quantos de nós aprisionamos pessoas? Quantos corações nós machucamos com as nossas paixões? Isso foram criadas lesões e foram criadas marcas que ficaram impressas no corpo espiritual, que traduzem hoje das nossas dificuldades, das nossas lesões. Então, nós podemos dizer que parte das doenças que trazemos já pode estar incubadas. Quantas pessoas nascem, por exemplo, com asma, com rinite alérgica, com resistência a determinados medicamentos ou produtos ou elementos, a determinados ambientes, sem considerar as inafeições, ou essa falta de afeição que nós temos com o nosso próximo. Quantas pessoas estão perto de nós e nós sentimos repulsas às pessoas, ou de outro lado, quantas pessoas estão perto de nós e que nós temos verdadeiras afeições e afeto por elas. Será que isso é da assistência atual ou passada? Certamente, muitas das nossas doenças estão incubadas. Então, recebemos essa oportunidade de reparar. Quando nós recalcitramos no erro, nós trabalhamos a ideia da expiação, que é uma imposição que é dada ao espírito para experimentar as dores que causou. Já que se Deus é justo e misericordioso, não podemos atribuir a Ele, senão a oportunidade da reparação, senão a oportunidade da melhoria, porque a meta qual é? É a felicidade. Nós temos que ter sempre a meta da felicidade. E isso que está na mais absoluta consonância com a lei de Deus. De modo que se alguém disser para você assim, está adoecido, está doente, vai passar, aceite o que vai passar. Por que vai passar? Porque a meta é ser feliz. A meta é a cura.
Infelizmente, nós ainda entendemos que, às vezes, a cura é a cura do efeito que está no corpo. Lá no presídio, onde eu faço o trabalho, muitas pessoas estão querendo o alvará de soltura. Eu digo para eles que o alvará de soltura pode existir. Mas se ele não se libertar daquilo que está aqui dentro, ele vai ficar aprisionado no vício e que vai levá-lo de novo para lá. Entre nós, a gente pode obter a cura temporária, uma moratória aqui, mas se não nos libertarmos daquilo que está aqui, nós continuaremos aprisionados à doença que poderá nos aprisionar a uma cama hospitalar. Tem muita diferença entre a prisão de grades e uma prisão de um leito hospitalar? Não tem muita diferença. Porque todos nós, estando aqui ou estando lá, em qualquer condição, somos ainda espíritos imperfeitos. Então, esse despertar da consciência é o que é o grande caminho. E quem anota isso é Kardec na questão 920. O arrependimento pode se dar ainda enquanto estamos encarnados? Ou é preciso que nós passemos pelo Hebreus 9:27? Só para prestigiar os católicos evangélicos, lá do texto bíblico. Depois da morte vem o quê? O juízo, diz o texto. Será que temos que esperar esse juízo para que nós possamos encetar o nosso processo de melhoria, ou já podemos fazer agora? Aliás, quem recomenda isso é o próprio Kardec na questão 919. Quando ele sugere que ao final do dia nós passemos em revista as nossas ações diárias e procuremos fazer uma avaliação daquilo que andou em desalinho com a lei e nós ajustarmos ao processo de purificação, de melhoria. No processo de cura, já que todos nós viemos aqui buscar a cura, eu projeto aqui um desenho dizendo que há, na verdade, forças propulsoras e forças receptoras. O passista na cabine é um dínamo que propela energia. O paciente que está sentado na cadeira é uma máquina que suga energia. Isso não precisa acontecer lá na cabine. O fato de você estar sentado ao lado de um companheiro aqui, você está trocando energia com eles. Tanto que quando nós vivemos com as pessoas, não raro, agora há pouco o companheiro falou assim, eu atendo as pessoas e eu acabo somatizando, eu acabo ficando desequilibrado, desarranjado, porque ele está sugando as energias. Então, o mecanismo é de se proteger contra as energias desequilibradas e emitir energias boas, fazendo a substituição dessa energia. Nós temos uma bomba lá que propele fluidos, e nós temos outra bomba de cá que recebe. Essa é a relação que estabelece lá dentro, mas que acontece todos os dias. Eu só projeto lá a figura da cabine do passe, porque eu vou lá receber energia. Mas isso acontece permanentemente. Tanto que o passe não precisa acontecer lá dentro. Nós temos o passe espiritual que está acontecendo aqui. Mas quando nós vamos fazer uma visita a uma pessoa, logo depois ela fala assim, nossa, é tão bom ficar perto de você, eu logo melhoro. Ou a gente fica, às vezes, perto de algumas pessoas e começa a abrir a boca, dá uma lombeira sem tamanho. Lembra? Quem já teve essa experiência? Você absorve isso. Você não precisa absorver essa energia. Quando nós vamos lá, então, na questão 469 dos Espíritos, o Kardec nos ensina como a gente não absorver essas energias. Na questão 459, ele fala das influências. Mas na 469 ele ensina como afastar as influências. Tende a tua fé voltada em Deus, ora e proteja que você vai encontrar o caminho. Isso que está elencado lá no Pai Nosso, quando ele diz assim, não nos deixeis cair em tentação, ou não nos deixeis receber essas influências.
Tanto que se você recebe uma influência negativa depois de atender a pessoa, lá na cabine do passe, pode o passista mesmo, depois de acabar de aplicar o passe, falar assim, eu absorvi algumas energias que eu não estou bem. Alguém me aplica o passe? Não há qualquer problema do passista depois pedir o passe. Embora não seja comum isso, porque ele precisa aprender a não absorver. Mas porque quem trabalha para o Senhor, quem trabalha no bem, não pode adoecer. O contágio pode ser momentâneo, mas ele precisa aprender logo, porque ele precisa aprender a se proteger, que é esse mecanismo de defesa que todos nós temos. Nesse sentido, vamos estabelecer aqui um conjunto de princípios do processo de cura, já que nós queremos curar. O Espiritismo não faz milagres. Descobriu algumas leis que regem os fluidos e as aplica em benefício da humanidade sofredora. As leis que já conhecemos são as seguintes: a moléstia é causada por fluidos impuros que foram assimilados pelo organismo ou que se produziram destes. É muito comum a gente atribuir a causa das nossas aflições às outras pessoas. Mas é muito adequado que nós pensemos que nós próprios produzimos as nossas energias com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, ou com a indiferença com que a gente cuida de determinadas coisas. A indiferença em si já é mal. Questão 642. Para agradar a Deus, basta não fazer o mal? Os Espíritos responderam, não. É preciso fazer todo o bem a nosso alcance, porquanto responderemos pelo mal que resultado do bem não feito. Ele fala da indiferença. Quando nós somos indiferentes diante da dor, que é a figura do levita e o sacerdote na parábola do samaritano, nós absorvemos as energias decorrentes da nossa missão. E as próprias leis humanas já trabalham a questão da omissão. Toda vez que nós nos omitimos diante de um dever, e esse dever de amar é um dever cristão, nós colhemos as energias negativas decorrentes da nossa inação. Então, elas muito mais produzem em nós, são produzidas em nós do que nos outros. Embora a gente possa absorver, sim, as energias dos outros. 2. Se retirarmos de um doente os fluidos impuros que o contaminam, e em lugar deles colocarmos fluidos puros, a cura se realizará. Este é o fundamento da cura do Espiritismo. Vamos usar a figura da caixa d'água. Você está limpando uma caixa d'água, quando você mexe, ela está toda suja, certo? Você começa a tirar a água suja e botar água limpa, o que vai acontecer com a caixa daí a pouco? Vai ficar limpa. Se nós temos fluidos impuros, e alguém começa a depositar, eu mesmo começo a trabalhar para que se deposite em mim fluidos puros, o corpo vai se limpar. 2, 3. Um espírito conhecedor dos métodos de cura espiritual pode injetar em um corpo doente o remédio de forma fluídica. Nós podemos ser colaboradores da cura dos outros. É o papel do médium, aplicador de passe. Essa deve ser agora a palavra adequada. Não mais médium passista, mas médium aplicador de passe. Assim como a benzedeira pode fazer isso. Assim como você vai orientar uma pessoa em casa, no hospital, nós podemos, então, ou o papel do médium curador. Há pessoas com essa qualidade que são capazes de, mais potencialmente, de forma mais, digamos, mais intensa, ele auxiliar essa pessoa a modificar a natureza dos seus fluidos, injetando energias salutares. 3. Um espírito curador, para tratar de um doente, precisa de um médium que possua a habilidade curadora, do qual retira o fluido magnético que serve de veículos a médios fluídicos. Quando se dá lá no passe, o momento da transmissão das energias pelo aplicador de passe, as pessoas que estão no salão, elas podem colaborar de forma efetiva como doador de energia. Todos nós o somos, de uma forma maior ou menor, podemos colaborar. 4. A força que movimenta os fluidos é a força magnética. Allan Kardec era magnetizador.
Quem quiser conhecer um pouco mais a respeito de magnetismo, será muito bom estudar, tomar conhecimento dos estudos feitos por Franz Anton Mesmer, que em verdade era a fonte onde Kardec bebia. Quando ele fala então a ação dos fluidos, ele tinha propriedade como educador, vamos chamar de cientista, sim, por que não? E que ele estava falando com propriedade de assunto que ele já conhecia. Tanto mais forte quanto for a vontade do médium. O mecanismo da vontade é fundamental, mas não basta a vontade. É por isso que do médium se pede o esforço para domar as suas más tendências. Por isso que se pede dele evitar a bebida, a questão da sua disciplina com relação ao sexo, ao controle dos seus impulsos, a leitura do Evangelho. Por isso que do médium se pede um padrão mais elevado de comportamento em razão da sagrada missão que tem na função de aplicador de passe. Assim como também os espíritos que o assistem. Quer dizer, num ambiente espiritualizado, certamente nós gozamos da presença de espíritos altamente comprometidos com o bem da humanidade, e essa é a razão porque se recomenda, em tese, que o indivíduo receba o passe uma vez por semana ou quando sentir vontade. Embora não seja obrigatório e ele possa se dar no tempo que estamos aqui em assembleia, mas é importante, se você não sentir equilibrado ou sentir-se em desequilíbrio, não tenha vergonha, não tenha dificuldade de pedir que alguém lhe aplique o passe. A vontade do médium, junto com a vontade do espírito curador, não basta se não houver a vontade do paciente para curar. Então, nós temos aqui 3 forças. Nós temos a primeira força do médium, a vontade do espírito curador. Mas se não tiver a vontade do paciente, em disciplinar-se diante da conduta terapêutica, não vai acontecer a cura. Por isso que os Espíritos dizem assim, faz a tua parte e eu vos ajudarei. O Evangelho fala isso. É preciso que nós mudemos de conduta. O grande intermediário, a grande razão pelo processo da cura é a educação do médium. É o esforço para domar as más tendências. É o esforço para fugir do cigarro, para fugir da bebida, para fugir do desequilíbrio do sexo, da gula e outras más tendências que nós carregamos. Porque se elas são as causadoras, é preciso eliminar as causas. Então, o paciente precisa colaborar. A vontade do médium, aliada à vontade do espírito do curador, condensam e dirigem o fluido curativo. O doente, pela sua vontade, que é uma força aspiradora, lembram da máquina? Daquela força aspiradora, ele atrai para si a radiação fluido-magnética, que o curará. A fé e os pedidos de oração podem suprir a vontade dos que não estão presentes, dos que estão distantes, ou daqueles que ainda não compreenderam. Mas o paciente não quer cura. O que a gente faz por ele? Determinados demônios só saem com jejum e oração. Então nós podemos, se não podemos levar o paciente lá para a cabine, porque ele não quer vir, mas nós podemos orar por ele. E nós podemos fortalecer as pessoas que estão em volta. Quem são as pessoas que estão mais perto do doente? A sua família. É muito comum as pessoas nos procurarem na casa do espírito e falar, você pode ajudar a internar o meu filho que é dependente químico? Aí eu pergunto sempre, ele quer? Não, ele não quer. Aí eu pergunto, e você quer auxiliar o tratamento dele? Eu quero. O que eu tenho que fazer? Aí se estabelece uma conduta para a família. É importante dizer isso, porque nós sempre queremos a cura dos outros. Não é isso? Mas a gente não percebe que nós podemos melhorar a nossa conduta para melhorar a conduta do outro. Então, por exemplo, se o indivíduo é dependente químico, ele vem buscar ajuda, a família vem buscar ajuda.
Que tal implantar o culto no lar? Que tal a pessoa vir aqui tomar o passe por ele? Que tal levar água frutificada e colocar? Vamos tratar um pouquinho mais à frente, embora o nosso tempo está quase expirado. O Espiritismo não cura todas as doenças. Aliás, o Espiritismo não cura nenhuma. Quem cura é a ação do paciente, associada à ação do médium e à ação dos espíritos. O conhecimento espírita auxilia, sim, mas não cura. O êxito do tratamento depende da fé viva, alimentada pelo doente, pelos familiares e pelo médium. Muitas vezes eu costumo dizer na linguagem cabocla, lá da roça onde eu sou, Deus bate no balaio para o burro entender. Às vezes a ação se dá numa pessoa, mas quem precisa da ajuda é o outro. É a forma de tocar o coração daquele. Como o coração, às vezes, de pedra, toca naquele que seja, digamos, o alvo das suas emoções, das suas afeições mais puras. Os focos que produzem o fluido impuro causador da doença estão localizados no perispírito. Portanto, interessante estudar o papel do perispírito. O mal, os vícios, as paixões inferiores, produzem manchas no nosso perispírito. Dessas manchas originam focos de infecção que arruinarão nossos corpos nessa encarnação futuras. Procurando-se a causa de uma moléstia, não encontrando na vida presente, busca na encarnação anterior. Não raro, você passa por um exame e o médico não detecta nada. Você vai para a cabine, o médium que está assistido por um médico espiritual, ele consegue captar uma mancha que os exames clínicos não detectam. Mas aquela energia negativa se instala ali e desequilibra o paciente. Então, vamos agora a lições práticas para encerrar a questão. Vamos tratar da terapêutica. Em primeiro lugar, diante da doença, sempre, em todas as circunstâncias, consulte um profissional de saúde. O profissional de saúde é alguém que recebeu de Deus a inteligência e o conhecimento para auxiliar na cura dos males terrenos. Não vamos substituir nunca nem a automedicação e nem o médico. Não tomemos remédios sem indicação médica. Remédios são drogas e nós não sabemos a quantidade de droga que o nosso corpo comporta. Tanto que em muitas farmácias está escrito drogaria. Nós não sabemos, é o médico que sabe. 2, culto do evangelho no lar. Semanalmente, a Casa Espírita orienta a prática do culto do evangelho no lar. Leitura diária do evangelho. É difícil ler o evangelho 5 minutos por dia, de manhã e de tarde? É quase o tempo de você tomar um comprimido. Entre você sair do lugar que você está, vai procurar o comprimido, pega a água, abre o comprimido e toma. É quase o tempo. Não é tão difícil. Para os espíritas, assistir pelo menos uma palestra por semana. Para os católicos evangélicos, vamos ter católicos evangélicos aqui. Vai no seu culto ou na sua missa. Eu sou católico não praticante. Eu sou espírita não praticante. Eu sou evangélico desviado. Volta para a tua fé. Naquilo que você acredita. Põe o referencial em sua vida. Para os espíritas, estudar o espiritismo. Para os de outra religião, é importante conhecê-la. Então, você é católico, vai participar do curso bíblico. Para você conhecer isso. Ou buscar conhecimento. O uso da água fluidificada, ou ungida, ou água benta. Eu uso as 3 expressões. Lá no presídio, onde o remédio é difícil chegar, eu levo a água fluidificada. O resultado é fantástico. Considerando a dificuldade do medicamento chegar, chega-se lá a água fluidificada. E cultivar bons hábitos alimentares, físicos e intelectuais. Se nós verdadeiramente queremos nos curar, uma regra básica é fundamental. Muda o padrão comportamental, focando no direcionamento da melhoria espiritual, na direção do progresso. Uma outra receita. Então, vamos que
fazer esforços para afastar de nós as más tendências. O Espiritismo, muito mais do que ser uma doutrina que tem proposta proselitista, não a tem, ela tem uma proposta esclarecedora e consoladora. Mas só há consolação quando a gente busca esclarecimento. Quando a gente toma conhecimento dessas informações, de que somos um espírito imperfeito, buscamos a meta da santificação, da sanificação pela santificação, mas, sobretudo, nos exemplos de cada dia, todos os dias. Fica aí o recado para quem quer, na verdade, curar-se. Fica aí o recado para quem quer sanificar-se, para quem quer santificar-se. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa continuar a nos prodigalizar com suas bênçãos, mas, sobretudo, estimulando-nos aos esforços da renovação permanente, que é o grande fanal do Espiritismo. Bom domingo a todos. Muito obrigado.